Quer fortalecer a sua jornada de cobrança? Considere o protesto de dívidas com a Recupere. Em parceria com a Boa Vista, oferecemos nossa plataforma de protesto completa e focada na recuperação de suas dívidas. E mais, nosso protesto está integrado à mensageria multicanal, renegociação e inteligência analítica para otimizar ainda mais a sua régua de cobrança. A Recupere revolucionou a cobrança de dívidas. Proteste sem limites. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para tratar de um assunto que tem sido destaque aí nos noticiários, um assunto que ainda não tem todos os detalhes, mas que tem uma definição. E aí, para isso, eu convidei um grande amigo aí, um grande parceiro, Boanerges, para estar me ajudando aqui nessa discussão. Vou chamar ele aqui, incluir ele aqui no nosso bate-papo. Boanerges, mais uma vez, obrigado aí na tua disponibilidade de estar com a gente, de estar disponível aí para resolver e tentar elucidar aí algumas dúvidas da galera do mercado sobre um tema aí importantíssimo. Eu que agradeço também o convite e a oportunidade, enfim, estou disposto aqui a compartilhar os conhecimentos, mas também os pontos de interrogação, né, as dúvidas que ainda existam eventualmente. Mas já há bastante coisa definida e a gente pode aqui, tabelando bem, ajudar o nosso público. Uhum. Beleza, ótimo. Nós vamos falar sobre o assunto, né? Não falei qual é o assunto, vou falar agora sobre a questão do rotativo, que tem sido uma discussão aí já que começou lá no meio do ano passado. Essa história do juros do rotativo não é recente, né? Há tempos atrás, aí, em 2017, se eu não me engano, o governo estabeleceu que só era possível rotativar uma vez, depois ia ter que se oferecer um parcelamento. Então, essa história do rotativo, dos juros do rotativo, que chegou a quase 500% lá em dezembro de 2016. Ele chegou a ser 497,73% ao ano. E a gente, depois veio aquela determinação da questão de rotativar, ele chegou a baixar para 279,97, e aí, depois disso, subiu e chegamos aí a novembro com 434,41 ao ano. E aí, agora, a gente tem essa determinação do governo dos juros não sobrepor o dobro do saldo, né? Ou seja, 100%. O que a gente já sabe de detalhe, né? Que a determinação, que a legislação já coloca nessa situação, Boanerges? O que a gente pode dividir aí com a galera? Maravilha. A gente sabe o que está definido, né? O que já é lei e já foi sancionada, mais que sancionada, já houve o período de espera para que houvesse um possível ajuste e que, não havendo, como foi o caso, ela fosse detalhada, né? Ela fosse operacionalizada, e isso foi feito pelo Conselho Monetário Nacional ali num dos seus últimos encontros no finalzinho de 2023, né, no fim de dezembro, e, portanto, já está valendo. Desde o início desse mês de janeiro já tá valendo. E o que acontece? Na realidade, esse assunto é bastante complexo. Ele parece simples, assim, na maneira de tratar, e muitos jornalistas, enfim, fazendo matéria sobre o assunto, até tenta simplificar, mas não dá para simplificar tanto a ponto de senão se corre o risco de não se compreender, na realidade, o que está por trás. E para simplificar, realmente, você teria que olhar bem para trás e olhar um cenário mais amplo. Talvez aqui nesse processo, aqui nessa nossa conversa, a gente consiga falar um pouco do que está em volta. Mas vamos começar do coração. O coração é essa taxa, digamos, muito elevada, para não dizer pornográfica, né? Em termos anuais do que se cobra no rotativo. A primeira coisa que tem que se fazer é o seguinte: essa taxa não existe. Por incrível que pareça, eu começo com essa afirmação. Por quê? Porque se o rotativo só existe para um mês, né? Isso é uma definição, como você mesmo já antecipou, lá de 2017,
só existe uma taxa de rolagem, só existe uma cobrança como rotativo normal, saudável, etc. Saudável, há controvérsias, mas, enfim, um rotativo normal, numa rolagem de um mês, um saldo que não é pago, ou pago só uma parcela, e o restante rola para o mês seguinte, e obrigatoriamente, a partir daí, ele tem que se incorporar num processo de parcelamento. Quer dizer, que é o que a maioria das empresas, enfim, ou se não a totalidade, já adotou, etc. Então, existe um rotativo ao mês, que está aí um pouco abaixo de 15% ao mês. É claro que você pegar a taxa mensal e anualizar, vai dar os 400 e tantos 400 e pouco que você estava demonstrando, e é assim que o Banco Central apresenta as taxas, em termos anuais, o equivalente anual dessas taxas. Mas, para o caso particular do rotativo, isso torna a coisa muito esquisita, né? Porque não existe, ele rola ali apenas um mês. E mais, exato. Vem essa legislação, vem essa decisão que veio do Congresso, passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, etc., e foi sancionada essa definição que veio junto com outras coisas, mas vem essa definição específica em relação ao rotativo e outros créditos parcelados com juros. Quer dizer, tem isso também, não é só o rotativo puro, quando a fatura é parcelada com juros, isso veio aí na explicação do CMN. Ela não pode superar os encargos, os juros, as multas, a soma desses itens todos que compõem, né, os encargos, não podem superar o valor original da dívida, ou seja, não pode superar 100% do valor original. Sem se falar de prazo, isso em um mês, em 2, em 3, em 10 meses, não se fala de prazo. E, inclusive, naquela dúvida que a gente até ajudou lá a responder, mesmo que esse cara esteja em atraso, os juros que vai se cobrar no período do atraso também não pode superar os 100%, é isso, né? Exato. Pela definição dessa nova regra, não há distinção se o saldo é um saldo em dia, um saldo regular, ou se é um saldo atrasado. Acho que um saldo atrasado também vai ter que se limitar a esse valor. E ele já era, os saldos atrasados já eram tratados de uma maneira especial, até para se calcula ele inteiro, mas você renegocia a dívida, você acerta, você dá um desconto, etc. Tudo isso, perfeito. Então, tanto para o saldo regular quanto para o saldo atrasado, essa regra está valendo, e é uma regra estranha, é uma regra simples de se falar, simples de se expor, mas ela é uma regra estranha para a nossa realidade, por não ter prazo e por não ter nenhuma correlação com taxa de juros, né? Muita gente, muito jornalista, por exemplo, em suas matérias, até confundiu e começou a chamar isso de 100% ao ano. Não é uma taxa anual. Não é ver. Não é disso que se trata. Pode ser cobrada em um mês, por incrível que pareça, mas em um mês se pode cobrar 100%, pela regra pura da lei, se pode cobrar 100% em apenas um mês, desde que você não cobre mais nada depois. Agora, precisa explicar melhor também de onde veio essa lei. Isso aqui foi uma inspiração numa lei inglesa, num cenário, num contexto de mercado e de taxas. Totalmente diferente, né? Completamente diferente da nossa realidade. Lá era quase que, não é ainda, quase que uma sinalização de algo punitivo, algo muito exagerado, algo para não ser feito, algo que evitasse que você chegasse até perto disso. Então, é um contexto completamente diferente. Totalmente diferente, cenário econômico totalmente diferente. Exatamente. Então, foi importante. Você sabe que eu já ouvi dizer que, na época, lá atrás, a taxa de juros do FIES, numa reunião lá de Brasília, alguém perguntou qual que é a taxa do crédito estudantil lá nos Estados Unidos. Aí o cara falou 4,3. Aí coloca aí, 4,3. É uma loucura. Que é um negócio que não pode, né? Como é que pode comparar um país com o outro, seja ele pior ou melhor, né? Tanto faz. Cara, são realidades totalmente diferentes. É verdade. Não pode fazer esse processo de copiar e colar. Exatamente. Né? Sem a devida tradução do contexto, do cenário, da realidade econômica, da realidade financeira de um país e de outro país.
E aqui no nosso assunto, especificamente, também tem isso, mesmo sem buscar fora, no exterior, essas referências, também não se pode olhar a taxa de juros no cartão, de uma maneira geral, e os vários tipos de cartão, etc., de uma maneira isolada. Você tem que olhar o conjunto da obra, tem que olhar o contexto, tem que olhar o crédito, a função crédito, na realidade, dentro do cartão. Na realidade, o cartão, se você pensar bem, se você olhar bem, ele é um produto combo. É um produto que ele carrega em si, é um ônibus, digamos, que carrega vários passageiros. Ele tem a função pagamento, né, que é fundamental, que é o ponto de partida dele, que é a origem dele, junto com o pagamento, quase que se confundindo ali nas primeiras fronteiras, você tem o crédito, né? Porque quando você parcela um pagamento, tem prazo no crédito e tal, mas vem o rotativo, aí você tem também a possibilidade de fazer saques, e também tem juros sobre saques, etc. Enfim, tem uma série de funções ligadas ao crédito, e tem o parcelado que você decide no dia em que você está, no momento que você está comprando, e tem o parcelado também que vem da fatura. Você decide na hora de pagar. Ao invés de pagar integralmente a fatura, você pagar um pedaço e já parcelar. Não rolar num rotativo, né, porque ele só permite um mês, mas já parcelá-lo em algumas vezes com taxas sempre mais acessíveis do que a do rotativo, porque há mais previsibilidade, porque, enfim, porque há uma equação que é menos distorcida entre risco e retorno, né? Mas o cartão de crédito também tem outras funções, né? Ele carrega serviços, ele também carrega identificação, ele também carrega essa possibilidade de garantias, quando você viaja para o exterior, etc., acessos particulares, especiais. Ele também carrega aspectos de posicionamento, de imagem, etc., né? Identificando tipos de clientes diferentes. Então, é um produto bastante sofisticado, um leque grande, né, de serviços que são oferecidos, onde o crédito é um deles, e que é o tema agora do momento, é o tema que está sendo trazendo mais desafios para equalizar, para ele encontrar a maneira de equilibrar a sua prática. Eu costumo dizer, Bonerj, que o brasileiro aprendeu a ter crédito com o carnezinho, né? E o carnezinho, cada hora que ele pagava, ele tirava uma folhinha, então ele administrava aquilo. Está acabando, está na metade ainda. E o cartão de crédito é uma loucura, né? Você passou lá, ele cantou, cara, está na fatura lá e você não tem a visão, a não ser que você crie o seu controle financeiro ou você administre lá pelo app do banco, tudo isso. Você acha que o brasileiro ainda não aprendeu a trabalhar com cartão de crédito? A gente pode dizer isso? Ainda tem uma questão ainda cultural aí que é diferente, até porque o Brasil tem as jabuticabas, né, também, que em outros países também não tem. Você tem toda a razão, também, nesse fator didático, né, no aprendizado dos usos dos serviços financeiros em geral e no uso do crédito em particular, é uma coisa importantíssima, né? E é verdade que o cartão de crédito ele tem coisas diferentes, ele tem algumas sofisticações, ele tem algumas alternativas, etc., que complicam o entendimento do consumidor, do usuário. É muito diferente, como você exemplificou, de usar um carnê físico, inclusive, quer dizer, ou um carnê eletrônico que emule, que simule o carnê físico, né, que permitam que você pague cada parcela, etc., e vá dando baixa daquela parcela, e destaque a parcela, etc. Essas coisas podem parecer antigas, e são, assim, porque eram da época do papel, mas elas continuam tendo o seu valor do ponto de vista didático, né? De trazer o cliente para um entendimento do que ele está fazendo, e para evitar que ele se perca no meio do seu controle. E aí caia numa roda sem controle. E em geral, o que acontece no caso do rotativo. O rotativo é um produto muito, aparentemente simples de entrar, mas muito difícil de sair, ou quase impossível de sair. Exatamente, isso aí. Né? Bom, legal. Eu acho que assim, a gente vai ter aí, e assim, Bonerz, eu fico pensando que esse processo, eu lembro do começo do ano passado, quando o governo colocou uma imposição sobre os juros do crédito consignado. E aí o que aconteceu? Muitos bancos pararam de ofertar consignado.
que é hoje a maior carteira, se a gente for olhar de crédito, né, é a maior carteira hoje de pessoa física do Banco Central, é a carteira de crédito consignado. Cartão de crédito é um negócio que impacta não só a instituição que administra o cartão, cara, mas o comércio como um todo, né? Então, assim, esse desafio aí de você impor, né, alguma coisa, eu acho que eu não concordo nunca em ter uma imposição de nada, né? O governo deu 100 dias para as instituições darem suas soluções, quer dizer, ninguém se mexeu, né? E aí o governo foi lá e aplicou efetivamente. Mas você acha que esse negócio segue desse jeito? Você acha que Febraban, aí, a BEX, uma série de instituições vão bater? Acho que devem estar já avaliando toda essa questão. Né? Na realidade, esse prazo que foi dado, que foi um pouquinho menor, foi de 90 dias, né? 90, é verdade, perdão. 90 ou 100, mais ou menos semelhante. Não foi que ninguém não fez nada, Tambelini, fez e muito. Você não acredita a quantidade de reuniões que foram feitas, de discussões, mas a coisa, inclusive de proposições, de sugestões, etc. Mas o que houve, na realidade, foi um encastelamento. Um lado se encastelou em certas posições e o outro lado se encastelou em posições contrárias, e ficavam um criticando o outro e um atacando o outro. Quer dizer, ao invés de compor para encontrar um consenso e uma maneira de fazer a coisa evoluir e ir além da própria lei, quer dizer, ter a lei como base, se fosse o caso, Sim. ou ter alguma coisa melhor do que a lei, mais completa, mais... Não, ficou um acusando o outro, de que não, o problema está do seu lado. Não, o meu lado não tem problema. O problema está aí com você, etc. E aí, ações judiciais, inclusive, que foram levantadas de um lado contra o outro, etc. E que continuam rolando ainda. Então, esse tipo de assunto não parou. Os assuntos continuam sendo discutidos, mas não mais com a possibilidade de mexer e de ajustar a lei, porque ela já se efetivou. Aconteceu, tem que ser cumprida, tem que ser acompanhada, e agora resgatar isso para fazer alguns ajustes que não são só em cima do que a lei definiu, mas é mais amplo, é olhar a função crédito e aperfeiçoar melhor a função crédito nas suas várias dimensões, o rotativo, o parcelado que é decidido na compra, sem o parcelado juros, né? de fatura, o parcelado sem juros, olhar o fenômeno da inadimplência no cartão, que é uma coisa importantíssima, e que pouca gente comentou sobre isso, sabe? Assim, um outro lado dessa taxa fora do normal que a gente vê em termos de tamanho da taxa é a inadimplência, é o tamanho da inadimplência e de ter um rotativo que não é um rotativo normal, ele é uma espécie de vala comum para onde vão todos os atrasos. Exatamente. Então, os atrasos estando ali, eles ficam na casa de 50% do saldo total. Aí tem uma taxa na casa de 450%, tal, tem lógica financeira, mas não é sustentável. Não é sustentável. Nem o atraso nesse patamar, nem uma taxa de juros nesse patamar. Então tem que ser conversado mais, ajustado mais, e aí tem que esfriar também, tem que voltar a ter uma mesa de conversas que buscam entendimento, e não de ter razão, e não de proteger um lado e acusar o outro. Perfeito. Boanerges, fantástico mais uma vez aí todos os esclarecimentos, cara, muito direcionado aí, eu acho que o que o pessoal tem de dúvidas aí e que a gente pode falar nesse momento. Acho que, como você falou, né, eu quis dizer, não rolou nada, mas de maneira nenhuma imaginei que quantas discussões tiveram nesse período, mas não se chegou a um acordo comum, até porque o assunto é complexo, né? Talvez 90 dias realmente para resolver uma situação dessa é pouco prazo. E a gente vai viver aí, sem dúvida nenhuma, ainda muita discussão sobre isso aí em 2024. Então, queria te agradecer mais uma vez aí pelos esclarecimentos, pelo rápido atendimento aí quando eu chamei. E, puxa vida, mais uma vez, obrigado e deixa sua mensagem aí para a galera sobre esse assunto. Muito obrigado mais uma vez, Tambelini, pela oportunidade aqui de tabelar com você. Você já é sócio aqui, você é sócio aqui já. Isso é um privilégio, isso é uma honra. E foi um prazer a gente falar desse assunto que realmente é complexo, que realmente causa paixões
mas, enfim, isso que afeta o bolso das pessoas, lá em última instância, do consumidor, afeta também o resultado das empresas, assim, nos seus vários setores, setores, etc., e que merece que a gente vá acompanhando, explicando, traduzindo e mostrando para onde a coisa está caminhando. Beleza, ótimo. Estamos aqui. Tendo informação, a gente traz aí para você, galera. Muito bom. Queria lembrar a todos, não deixa de curtir o canal, compartilhar o vídeo, trazer assuntos aí para a gente poder estar aqui sempre tabelando. Obrigado aí, grande abraço. Boanerges, mais uma vez, obrigado e grande abraço. Muito obrigado, um abraço.